Fala, nação rubro-negra! Hoje é daqueles dias que a gente acorda com o coração acelerado, contando os minutos, quase sem conseguir pensar em outra coisa. É dia de decisão, dia de Libertadores, e o Flamengo entra em campo carregando a responsabilidade de manter viva a esperança de mais um título continental. Mas olha, segura aí porque, além da expectativa do jogo, o noticiário do Mengão tá fervendo. Teve surpresa na comissão técnica, tem jogador sendo liberado, outro sendo vendido, e mais um sendo observado de perto por gigante europeu. O clima é de tensão, mas também de movimentação intensa nos bastidores do clube. Começando pela Libertadores, a rodada das oitavas de final já começou com emoção. A gente já teve um brasileiro comemorando classificação e outro chorando eliminação. O São Paulo fez o dever de casa, passou com autoridade, enquanto o Fortaleza acabou caindo diante do Vélez, em uma daquelas noites tristes que o torcedor prefere esquecer rápido. E hoje, inevitavelmente, mais um brasileiro vai dar adeus à competição. Flamengo e Internacional duelam pela vaga e só um deles segue na briga. Que seja o Mengão, né? A gente precisa manter a chama acesa. O cenário é o seguinte: o Flamengo entra em campo com vantagem. Empate classifica. Vitória simples também. Agora, se perder por um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis. Qualquer coisa além disso, adeus Libertadores. Mas vamos ser sinceros? Esse time, quando quer, resolve. E hoje, mais do que nunca, é dia de querer. Dia de colocar raça, técnica e camisa pesada em campo. A expectativa é de um grande jogo, mas também de muito nervosismo. Porque a gente sabe, Libertadores é diferente. Libertadores pulsa no coração de cada rubro-negro como nenhuma outra competição. E enquanto a bola ainda não rola, a comissão técnica do Flamengo já começou o dia com uma surpresa nada agradável. O técnico Felipe Luiz foi pego totalmente de surpresa com a convocação de nada menos que 11 jogadores do elenco para suas respectivas seleções nacionais. É isso mesmo. Praticamente um time inteiro foi pré-convocado para a próxima data FIFA, o que mexe diretamente com o planejamento de treinos e preparação durante o período. 5 brasileiros foram chamados. 4 uruguaios também. Um colombiano e um equatoriano fecham a lista. Entre eles, nomes que são titulares absolutos e peças importantes do esquema tático. Isso significa que Felipe Luiz, que esperava usar esse período para ajustar o time, testar novas formações e intensificar os treinos, vai precisar recorrer à base. O Flamengo vai ter que puxar garotos do sub-20 para completar os treinos no time principal, o que, claro, muda tudo em termos de preparação. E tem mais, esses jogadores que foram chamados para defender suas seleções também vão perder o período que seria ideal para descanso. A gente sabe que o calendário é cruel, e esses momentos de pausa são fundamentais para evitar lesões e manter o rendimento em alta. Mas convocação é convocação, e jogador adora vestir a camisa da seleção. O problema é que, para o clube, a conta chega. Felipe Luiz vai ter que se virar nos 30. Agora, mudando o foco para os bastidores, o Flamengo também foi assunto por causa de uma negociação que movimenta cifras impressionantes. O Conselho Deliberativo do clube aprovou um novo contrato que promete injetar uma verdadeira fortuna nos cofres rubro-negros. A diretoria fechou um acordo milionário com um novo patrocinador, com pagamentos previstos para os próximos anos que somam centenas de milhões de reais. Esse contrato representa o maior patrocínio master da história do futebol brasileiro. Só na primeira semana após a assinatura, o Flamengo já vai receber um valor altíssimo, como uma espécie de bônus inicial. E os pagamentos seguintes estão distribuídos ao longo de mais de 3 anos, o que garante uma estabilidade financeira importante para o clube seguir investindo forte em contratações, estrutura e elenco. Mesmo sem citar o nome da empresa, a movimentação por trás desse acordo é sinal de que o Flamengo continua gigante também fora de campo, atraindo parcerias valiosas e construindo uma base sólida para o futuro. Mas nem só de entrada de dinheiro vive o Mengão. Tem saída também. E uma das novidades do dia envolve um jogador que chegou há pouco tempo e já está na lista de liberados. O clube pagou caro por ele, cerca de 37 milhões de reais, mas decidiu colocá-lo no mercado. Estamos falando do Juninho,
que agora passa a ser considerado negociável. Se chegar proposta, o Flamengo não vai dificultar. Pelo contrário, está disposto a liberar o atleta e abrir espaço no elenco. É aquele tipo de situação em que o clube entende que o jogador não rendeu o esperado e, diante da possibilidade de recuperar parte do investimento, prefere não insistir. Juninho virou mais um nome aguardando propostas, e tudo indica que seu ciclo no clube pode ser curto. Em contrapartida, tem jogador que o Flamengo faz de tudo para segurar. O caso do Léo Ortiz é exatamente o oposto. O zagueiro está sendo observado de perto pelo Napoli, da Itália, que inclusive está enviando olheiros ao Brasil para avaliar o defensor de perto. Mas a diretoria já deixou claro, a ideia é não vender. O entendimento interno é que Léo Ortiz é peça fundamental no esquema de Felipe Luiz e que, neste momento da temporada, não há tempo hábil para buscar um substituto à altura. Com a janela de transferência se encerrando em poucos dias, qualquer movimentação agora exige agilidade. E, como todo mundo sabe, contratar com pressa quase sempre é sinônimo de risco. Por isso, a ideia é não mexer com a estrutura defensiva. Só existe uma possibilidade real de saída, se o clube italiano decidir pagar a multa rescisória. Nesse caso, não há muito o que o Flamengo possa fazer. Mas fora isso, a ordem é manter Léo Ortiz e garantir solidez na zaga para a sequência da temporada. Outro nome que teve movimentação foi Daniel Sales. O jovem lateral direito foi liberado pela comissão técnica para voltar ao Rio de Janeiro. Ele se reapresentou ao técnico Bruno Pivetti, que comanda a equipe sub-20, e vai integrar o grupo que disputa o Mundial da categoria no próximo sábado, no Maracanã. O retorno de Daniel para a base deixa claro que Emerson Royal está de volta, recuperado e à disposição para o jogo decisivo desta noite. Agora, se ele começa jogando ou fica no banco, aí é com Felipe Luiz. Mas o fato é que o retorno do Emerson traz mais segurança para o setor defensivo, justamente num jogo que promete ser intenso do primeiro ao último minuto. E se tem uma coisa que não pode faltar nessa noite é apoio da torcida. O Maracanã precisa estar lotado, pulsando, empurrando o time rumo à classificação. É o tipo de jogo em que a arquibancada faz diferença. É o tipo de noite em que a nação precisa ser o 12º jogador. Os ingressos ainda estão disponíveis, e se você está no Rio e ainda não garantiu o seu, tá vacilando. É hora de vestir o manto, pegar a bandeira e fazer história mais uma vez. O Flamengo chega para essa decisão com a confiança de quem sabe o peso da camisa que carrega. Mas também com a responsabilidade de quem não pode vacilar. É mata-mata. É jogo grande. É noite de Libertadores. E quando o Flamengo entra em campo numa noite como essa, o mundo para assistir. E ainda tem muito mais coisa acontecendo nos bastidores, muita movimentação, muita expectativa, e claro, muita emoção pela frente. E olha, quando a gente fala que os bastidores do Flamengo estão pegando fogo, não é exagero, não. O momento é de total atenção à janela de transferências, à gestão do elenco, ao desempenho em campo e, claro, a pressão da torcida que, como sempre, exige resultados imediatos. E com esse ambiente pulsando no ninho do urubu, o clube vai tomando decisões que moldam não só a temporada atual, mas o futuro do time pelos próximos anos. A situação envolvendo Juninho, por exemplo, escancara uma realidade que, às vezes, o torcedor demora a aceitar. Nem toda contratação vai vingar. O Flamengo apostou, investiu pesado no garoto, mas o retorno técnico até agora ficou muito abaixo do esperado. E isso num elenco que, convenhamos, não tem espaço para muitos testes prolongados. A briga por posição é intensa, o nível de exigência é altíssimo, e qualquer oscilação já coloca o jogador em risco. Juninho até chegou com moral, com expectativa de evolução, mas parece que não conseguiu convencer a comissão nem a diretoria. E nesse cenário, colocar no mercado é quase um ato de sobrevivência administrativa. Recuperar parte do investimento pode ser a única saída inteligente. Agora, o que chama atenção é o contraste com o caso do Léo Ortiz. Enquanto um é praticamente colocado na vitrine, o outro é blindado. E isso mostra claramente quem tem espaço garantido nos planos do técnico Felipe Luiz. O zagueiro,
desde que chegou, mostrou consistência, segurança, leitura de jogo e personalidade. Não demorou para cair nas graças da torcida e se tornar peça central na defesa rubro-negra. É o tipo de jogador que não aparece tanto nos holofotes, mas que faz diferença jogo após jogo. Por isso, quando o Napoli manifesta interesse, o Flamengo já liga o sinal de alerta. E com razão. Perder um jogador desse porte agora, no meio de uma competição continental, seria um golpe duro demais. Mas como o futebol não para e o calendário segue implacável, a diretoria já sabe que precisa estar preparada para qualquer cenário. Porque, sim, existe sempre o risco de algum clube vir com o dinheiro da multa e levar. E se isso acontecer, não dá tempo nem de pensar. Tem que agir rápido, buscar substituto, fechar negócio, registrar nome no bid e torcer para entrosar em tempo recorde. É por isso que a ideia, nesse momento, é segurar o Léo a qualquer custo. O planejamento foi feito com ele no time. E perder esse jogador agora seria mais que um prejuízo técnico, seria uma quebra de estabilidade. E falando em estabilidade, o ambiente no Flamengo também depende de como os garotos da base estão sendo aproveitados. A liberação do Daniel Sales pro Sub-20, por exemplo, mostra que o clube está cuidando da formação com atenção. Ele é uma joia que tem sido trabalhada com calma, sem queimar etapas. E agora, com o Emerson Royal recuperado, foi possível fazer esse movimento sem afetar o elenco principal. Daniel vai ganhar minutos, vai disputar um torneio de alto nível no Maracanã, diante da torcida, com toda a visibilidade. É a chance de crescer, mostrar serviço e voltar ainda mais pronto. Isso é construção de elenco a médio e longo prazo. E o Flamengo tem feito isso com inteligência, especialmente sob o olhar atento do Felipe Luiz, que conhece como poucos o caminho da base até o topo. Agora, voltando ao jogo de hoje, tem mais coisa em jogo do que só a vaga nas quartas. Esse confronto contra o Internacional vai definir muito do que será o segundo semestre do Flamengo. Passar de fase significa manter o foco na Libertadores, continuar com a chance real de título e, mais do que isso, manter o grupo motivado. Porque jogador de alto nível quer disputar coisa grande? Quer final? Quer taça? E quando a competição continental escapa, é difícil segurar o vestiário aceso. Ainda mais com as janelas abertas, com os europeus rondando e os empresários sempre com a malinha pronta. É por isso que a comissão técnica tem batido tanto na tecla da concentração. Jogo de Libertadores não se ganha só na técnica. Se ganha na cabeça, no coração, na leitura do momento. É preciso entender o tamanho da responsabilidade. Cada bola dividida vale a temporada. Cada desatenção pode custar uma eliminação. E o Flamengo sabe bem como é doloroso ficar pelo caminho quando tem time para ir até o fim. A história recente mostra isso. Teve anos de glória, mas também teve anos em que o time caiu de forma precoce e viu o sonho escorrer pelos dedos. Hoje não pode ser assim. A vantagem no placar não pode virar armadilha. O empate é do Flamengo, mas entrar em campo com esse pensamento é perigoso demais. Tem que jogar para ganhar. Tem que ser Flamengo. Tem que ir para cima, dominar o jogo, impor o ritmo. Deixar o Inter sentir o peso da camisa rubro-negra desde o apito inicial. Porque o Maracanã vai estar pulsando, a torcida vai jogar junto, e esse tipo de atmosfera precisa ser aproveitada. É o tipo de cenário em que o Flamengo cresce. Em que os grandes nomes aparecem. Em que a magia acontece. E a expectativa está justamente nesses nomes. Arrascaeta, Everton, Pedro, Gerson, os pilares técnicos do time sabem que hoje é dia de decisão. E se tem uma coisa que eles já mostraram é que, quando estão inspirados, poucos conseguem segurar. Mas também é o tipo de jogo em que os coadjuvantes viram heróis. Sempre tem aquele jogador que aparece do nada, que decide, que entra para a história com um chute, um passe, uma arrancada. E o torcedor ama isso. Ama ver o inesperado brilhar. Ama ver o time vencer com emoção. Mas para isso, o Flamengo precisa estar inteiro. Precisa de equilíbrio. Não adianta só atacar sem se proteger. O Inter vai jogar tudo o que tem. Vai vir com sangue nos olhos. Vai querer calar o Maracanã.
E a gente sabe que não dá para subestimar. Por mais que o Flamengo seja tecnicamente superior, decisão é sempre um terreno perigoso. Um detalhe muda tudo. Um erro bobo vira pesadelo. Por isso, atenção total. E aí entra a importância do trabalho de Felipe Luiz. Ele, que há pouco tempo estava dentro de campo, hoje vive a pressão do outro lado. E está se saindo bem. Conhece o clube, conhece os jogadores, conhece a torcida. E, acima de tudo, tem a confiança do grupo. Isso pesa. Isso conta. E pode fazer diferença na beira do campo quando o jogo estiver pegando fogo. Felipe é sereno, mas é firme. Sabe a hora de cobrar e a hora de proteger. E hoje, mais do que nunca, vai precisar disso. O jogo é à noite, mas o clima de decisão já tomou conta do dia. Desde cedo a torcida comenta, aposta placar, fala de escalação, lembra de confrontos passados. É aquela ansiedade gostosa que só o futebol proporciona. E mais do que isso, é o orgulho de ver o Flamengo mais uma vez brigando em alto nível. É olhar para trás e ver o caminho percorrido. É saber que, apesar dos tropeços, o time segue vivo. Forte. Competitivo. E enquanto isso, nos bastidores, a diretoria segue trabalhando. Mesmo com o foco total no jogo, ninguém descuida do planejamento. A janela ainda está aberta, e qualquer movimentação pode acontecer a qualquer momento. Tem empresário oferecendo jogador, tem clube europeu observando, tem time do exterior fazendo contato. É um período agitado, de decisões rápidas, de oportunidades que surgem e somem em questão de horas. E o Flamengo sabe disso. Já mostrou nas últimas temporadas que aprendeu a lidar com esse cenário. Não é mais aquele clube que reage atrasado. Hoje, o Flamengo antecipa. Planeja. Executa com frieza. E talvez esse seja o segredo para seguir no topo. Dentro de campo, o talento. Fora dele, a gestão. A combinação dessas duas forças é o que fez o Flamengo alcançar o patamar que tem hoje. E manter isso exige esforço diário. Cada renovação, cada venda, cada negociação, tudo precisa ser pensado, pesado, discutido. E mesmo com o calor da torcida pedindo contratação todo dia, a diretoria tem buscado agir com critério. É claro que o torcedor quer reforço de impacto. Quer nome de peso. Mas também entende que, às vezes, o melhor reforço é manter quem já está rendendo bem. Evitar vender na hora errada. Evitar contratar por impulso. E nesse contexto, os próximos dias serão decisivos. Tanto pela Libertadores, quanto pela janela. O Flamengo vai precisar mostrar maturidade, força e inteligência. Dentro e fora de campo. Vai precisar decidir com clareza e agir com velocidade. Porque o segundo semestre já começou, e os desafios só aumentam. Tem Brasileiro, tem Copa, tem Libertadores. Tem cobrança, tem expectativa, tem pressão. Mas se tem uma coisa que nunca falta é apoio da nação. Porque quando a torcida compra a ideia, o time cresce. E hoje, mais do que nunca, o Flamengo precisa dessa energia. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mundo do futebol brasileiro e internacional foi abalado nas últimas horas com a notícia de que a Qatar Airways fechou um acordo histórico de patrocínio com o Flamengo, e os detalhes já começam a movimentar os bastidores de forma frenética. Fontes próximas à diretoria do clube revelam que a negociação, que vinha sendo costurada há meses, finalmente se concretizou, trazendo à tona cifras astronômicas que colocam o rubro-negro em uma posição privilegiada no cenário financeiro do futebol sul-americano. O rumor que circula entre jornalistas e insiders do futebol indica que o contrato pode ser um dos maiores já assinados na história do futebol brasileiro, superando qualquer patrocínio anterior, o que já acendeu discussões sobre o impacto dessa parceria no mercado de transferências e na capacidade de investimento do clube. A possibilidade de ver o nome da Qatar Airways estampado na camisa mais famosa do Brasil já desperta reações em diferentes frentes.
Desde torcedores empolgados até rivais curiosos para avaliar os próximos movimentos do Flamengo diante deste reforço financeiro considerável. As especulações incluem também bônus e cláusulas de marketing que podem tornar o clube ainda mais atraente para jogadores internacionais e técnicos renomados. Entre cafés e reuniões em sedes corporativas, a notícia se espalhou rapidamente, criando um verdadeiro burburinho que não parece ter fim, já que a expectativa é de que outros clubes comecem a repensar suas estratégias de patrocínio diante deste golpe de mestre. As redes sociais, como não poderia deixar de ser, começaram a ferver, com torcedores compartilhando memes, vídeos e análises de especialistas, tornando o rumor quase tão grande quanto a notícia oficial. Alguns relatos indicam que executivos da Qatar Airways e dirigentes flamenguistas já se encontraram diversas vezes em cidades europeias e no Oriente Médio para ajustar os detalhes finais, e há quem diga que a assinatura formal deve acontecer nos próximos dias, consolidando oficialmente este que pode ser considerado um marco histórico no futebol nacional. O impacto econômico do acordo também é tema de debates entre jornalistas financeiros, com análises apontando que o Flamengo poderá investir em infraestrutura, categorias de base e reforços de altíssimo nível, elevando ainda mais a competitividade do clube tanto no Brasileirão quanto nas competições continentais. É impossível ignorar a dimensão que este acordo tem, não apenas pelo valor monetário, mas pelo prestígio internacional que traz ao clube, de certa forma, ao futebol brasileiro, que ganha um fôlego financeiro e midiático significativo, capaz de gerar efeitos multiplicadores em todo o mercado. Com rumores de possíveis apresentações glamourosas e eventos de lançamento envolvendo celebridades e ídolos do clube, o clima ao redor do Flamengo é de expectativa, misto de ansiedade e entusiasmo, criando uma aura de suspense que deixa qualquer torcedor atento a cada movimentação, cada postagem nas redes sociais e cada pronunciamento oficial que possa confirmar ou detalhar ainda mais esse verdadeiro terremoto no futebol nacional e internacional. Entre especulações de contratos milionários com jogadores estrangeiros e investimentos inéditos em marketing, o acordo com a Qatar Airways promete colocar o Flamengo em uma rota de visibilidade global, aumentando a pressão sobre clubes rivais para buscarem patrocínios de impacto semelhante, e reforçando a imagem do futebol brasileiro como um mercado capaz de atrair grandes investidores internacionais, o que gera discussões acaloradas sobre equilíbrio competitivo, tradição e futuro do esporte. Enquanto isso, nas arquibancadas e nas comunidades de torcedores, a ansiedade cresce, alimentada por informações vazadas, fotos de reuniões e notícias desencontradas, mas que juntas pintam um quadro de otimismo e expectativa, consolidando a sensação de que este não é apenas mais um patrocínio, mas um ponto de inflexão histórico, capaz de transformar o Flamengo em um fenômeno econômico e esportivo sem precedentes, com reflexos que certamente serão sentidos nos próximos anos, tanto dentro quanto fora dos gramados. O anúncio do acordo entre Qatar Airways e Flamengo, embora ainda envolto em mistério quanto aos valores e cláusulas exatas, já gera impactos imediatos na dinâmica do futebol brasileiro, sendo tema de debates fervorosos em programas esportivos, podcasts e blogs especializados. Nos bastidores, comenta-se que o clube carioca passou a receber sondagens de jogadores internacionais, atraídos pelo poder de investimento que o novo patrocínio promete, criando uma espécie de efeito dominó que pode alterar completamente a próxima janela de transferências. Fontes internas sugerem que o acordo não se limita à exposição do logo da Qatar Airways nas camisas do time, mas inclui ações de marketing, viagens promocionais e eventos conjuntos que visam consolidar a presença da companhia aérea no mercado latino-americano, transformando o patrocínio em uma plataforma de influência global. Torcedores, influenciadores e jornalistas já especulam sobre possíveis reforços que o clube poderá contratar, com nomes de alto calibre circulando nas redes sociais, fomentando a sensação de que o Flamengo está pronto para disputar não apenas títulos nacionais, mas também impor uma presença mais competitiva em torneios continentais. O burburinho é alimentado por análises financeiras, que apontam que a injeção de capital pode ser determinante para equilibrar o clube em relação a rivais que possuem patrocinadores robustos, além de permitir investimentos estruturais, como modernização de centros de treinamento e melhorias nas categorias de base. Em paralelo, há rumores de que executivos da Qatar Airways estão planejando ações de marketing envolvendo ídolos do clube e celebridades internacionais, o que elevaria a visibilidade do Flamengo a um patamar global,
consolidando a marca do clube como referência não apenas em desempenho esportivo, mas também em gestão e captação de patrocínios. Este cenário tem provocado reações de torcedores e críticos, que questionam os impactos a longo prazo, ponderando sobre a pressão que um patrocínio tão significativo pode gerar sobre jogadores e comissão técnica. A expectativa é que o acordo também funcione como catalisador para outras parcerias de grande porte no futebol brasileiro, estabelecendo um novo patamar de negociação entre clubes e empresas internacionais, e pressionando outras equipes a buscarem alternativas igualmente ambiciosas para manter competitividade e visibilidade. Entre encontros secretos, negociações intensas e rumores persistentes, a atmosfera em torno do Flamengo se tornou eletrizante, com cada notícia alimentando especulações e criando uma narrativa contínua de crescimento, poder e influência, capaz de transformar não apenas o clube, mas todo o panorama do futebol nacional, elevando o nível de atenção internacional sobre as competições brasileiras, reforçando a ideia de que negócios bilionários e estratégia esportiva podem caminhar lado a lado, e que um simples rumor pode rapidamente se tornar a pauta mais comentada do momento, impactando torcedores, adversários e investidores de maneira simultânea. A combinação entre prestígio da Qatar Airways e tradição do Flamengo já é vista como uma simbiose perfeita para gerar mídia e fortalecer a marca, e a cada dia que passa, novos detalhes sobre valores, eventos promocionais e impactos no futebol profissional vão sendo especulados, deixando claro que este acordo é mais do que uma simples parceria comercial. Trata-se de um movimento estratégico capaz de redefinir padrões e elevar o Flamengo ao patamar de clube global, reforçando sua presença no cenário esportivo internacional. Nos corredores da Gávea e em reuniões discretas em Doha, os rumores sobre a assinatura do contrato entre Flamengo e Qatar Airways alimentam uma verdadeira febre no mercado esportivo. Pessoas próximas aos dirigentes afirmam que a negociação envolveu longas rodadas de conversas, ajustes contratuais detalhados e uma série de estratégias de marketing para garantir que a parceria não seja apenas financeira, mas também cultural e promocional. O impacto estimado dessa parceria é tão grande que já existem discussões internas sobre a necessidade de ampliar estruturas, reforçar equipes de marketing e planejar lançamentos de produtos licenciados, refletindo a magnitude do acordo e seu potencial de influência global. Em fóruns de torcedores, grupos de WhatsApp e redes sociais, especulações sobre o valor exato do contrato, bonificações, duração e possíveis exclusividades correm soltas, criando uma narrativa paralela que mistura desejo, expectativa e entusiasmo. Analistas do mercado esportivo já fazem projeções sobre o quanto essa injeção de capital pode alterar a posição do Flamengo no cenário internacional, com hipóteses de contratação de craques de renome, aumento da capacidade de atrair patrocinadores secundários e fortalecimento da imagem do clube como marca global. Por outro lado, rivais observam atentamente, buscando avaliar o impacto financeiro e esportivo que a parceria pode trazer, enquanto torcedores de outros clubes manifestam curiosidade e certo espanto diante da dimensão do negócio, que é considerado por muitos como revolucionário. Especulações incluem ainda campanhas publicitárias integradas, eventos de lançamento grandiosos e ações conjuntas que poderiam colocar o Flamengo no centro das atenções midiáticas internacionais, transformando a marca do clube e da Qatar Airways em símbolos de inovação e poder econômico no futebol. Entre cafés, reuniões e encontros formais, a percepção é de que o acordo já funciona como um catalisador de expectativas e de planejamento estratégico, provocando reflexões sobre como clubes de futebol podem se transformar em marcas globais com impacto além dos gramados. Enquanto rumores sobre detalhes contratuais, cláusulas secretas e bônus milionários circulam, a comunidade esportiva acompanha com atenção cada informação, cada imagem de reunião, cada declaração de dirigentes e executivos, compondo um cenário de intensa especulação que mantém todos à beira de novas revelações. Assim, o acordo entre Qatar Airways e Flamengo não é apenas um fato isolado, mas um fenômeno capaz de alterar o equilíbrio de poder no futebol brasileiro e latino-americano, enquanto gera uma narrativa contínua de expectativas, promessas e possibilidades que se espalham rapidamente por todas as camadas da mídia, redes sociais e conversas de torcedores, transformando um rumor em um verdadeiro terremoto midiático e econômico, digno de repercussão histórica. A repercussão do rumor sobre o patrocínio da Qatar Airways ao Flamengo não se limita apenas ao âmbito esportivo, ela se estende para o financeiro, estratégico e até cultural, gerando uma série de especulações sobre os próximos passos do clube e da companhia aérea.
Profissionais de marketing esportivo afirmam que a parceria promete ações conjuntas que vão desde publicidade em aeroportos internacionais até campanhas digitais globais, o que poderia aumentar significativamente a visibilidade do Flamengo e atrair novos investidores para o futebol brasileiro. No contexto esportivo, comenta-se que a entrada de um patrocínio desta magnitude permitirá ao clube investir em reforços de alto nível, mantendo atletas de destaque e potencialmente contratando craques internacionais, o que elevaria ainda mais o padrão competitivo do time em campeonatos nacionais e continentais. A expectativa sobre o impacto do contrato já fomenta discussões sobre equilíbrio de forças entre clubes, já que o investimento pode permitir ao Flamengo superar rivais tradicionais em termos de elenco e infraestrutura, e influenciar futuras negociações de patrocínios em todo o país. Além disso, fontes próximas ao clube indicam que há planos para integrar a imagem da Qatar Airways com a história e tradição do Flamengo, de modo a criar campanhas que explorem tanto a paixão do torcedor quanto a inovação tecnológica e logística da companhia aérea, gerando uma narrativa publicitária única e impactante. Entre torcedores e comentaristas, surgem também debates sobre como esse investimento afetará o futuro do futebol brasileiro, com alguns destacando a necessidade de maior profissionalização na gestão e outros ponderando sobre a pressão que um patrocínio tão robusto pode gerar em jogadores, comissão técnica e diretoria. Nas redes sociais, cada rumor de valor, cláusula ou evento associado à parceria é amplificado, gerando uma onda de expectativa que se transforma em engajamento constante, movimentando comunidades, fóruns e canais de notícias. Especialistas lembram que acordos deste porte podem redefinir o mercado esportivo local, criando precedentes para negociações futuras e influenciando contratos de transmissão, direitos de imagem e programas de sócio-torcedor. Assim, a notícia, mesmo que ainda não confirmada oficialmente em todos os detalhes, já se consolidou como um dos assuntos mais comentados e especulados do momento, refletindo a capacidade do Flamengo de atrair grandes investimentos internacionais e de se projetar no cenário global como um clube não apenas vencedor em campo, mas também estratégico e visionário fora dele, transformando cada rumor em uma expectativa de futuro promissor e audacioso para o futebol brasileiro e para a marca Qatar Airways. Dentro e fora do Brasil, a repercussão do rumor sobre o patrocínio da Qatar Airways ao Flamengo continua a se expandir de maneira quase viral, provocando uma enxurrada de especulações que misturam cifras astronômicas, possíveis contratações, ações promocionais e impactos econômicos de longo prazo. Analistas de mercado esportivo já discutem como a injeção de recursos pode alterar o equilíbrio entre clubes, tornando o Flamengo um verdadeiro protagonista no cenário continental e internacional, enquanto torcedores e rivais acompanham com expectativa cada movimento e declaração oficial. Entre rumores sobre a duração do contrato, bonificações por títulos, marketing global e possíveis eventos de lançamento com estrelas internacionais, a narrativa se torna cada vez mais complexa e fascinante, gerando discussões em blogs, podcasts e programas esportivos de repercussão nacional. Em paralelo, surgem especulações sobre a forma como a parceria pode influenciar a política interna do clube, decisões de diretoria e estratégias de marketing, com planejamentos para ampliar a presença digital e o engajamento da torcida em múltiplas plataformas. As redes sociais funcionam como termômetros da ansiedade e do entusiasmo, com fãs compartilhando informações desencontradas, análises de especialistas e projeções sobre contratações, o que cria uma sensação de que o clube está prestes a viver uma revolução esportiva e financeira sem precedentes. Executivos próximos à negociação indicam que detalhes como cláusulas de exclusividade, campanhas promocionais integradas e possíveis viagens promocionais estão sendo minuciosamente discutidos, revelando que a dimensão do acordo vai muito além da simples exposição do logo na camisa. É perceptível que, mesmo sem todos os detalhes divulgados, a magnitude do contrato já mudou a forma como o Flamengo é percebido no mercado, transformando rumores em estratégias de comunicação, marketing e projeção internacional, capazes de atrair novos investidores e parcerias adicionais. A cada dia, novas informações surgem, reforçando a ideia de que o Flamengo e a Qatar Airways não apenas firmam um contrato de patrocínio, mas estabelecem um verdadeiro marco no futebol brasileiro, criando precedentes, despertando o interesse global e consolidando a imagem do clube como uma potência esportiva e econômica, capaz de rivalizar com grandes equipes internacionais e de colocar o Brasil em um novo patamar no mapa do futebol mundial, com efeitos que certamente serão sentidos por muitos anos.
Enquanto torcedores, profissionais e rivais seguem acompanhando cada rumor com atenção máxima, como se cada detalhe pudesse redefinir o futuro imediato do clube e do futebol nacional. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!